Meu mundo desmoronou em uma terça-feira comum. Enquanto respondia e-mails de trabalho, Jason tentava fazer o dever de casa e a cafeteira zumbia ao fundo. Nada indicava a tempestade que se aproximava. Descobri que o fundo universitário caiu abaixo, do limite mínimo. Era estranho, pois havia economias suficientes após 6 anos de cuidadosa poupança para o futuro de Jason. Laura e eu concordamos que aquele dinheiro era intocável. Entrei na conta esperando ver um erro bancário, mas a verdade me atingiu brutalmente. A conta estava completamente vazia. 0. Liguei para Laura, minha voz trêmula. Sem resposta. Ela não estava em casa. Foi quando compreendi. Laura vinha agindo estranhamente por semanas, distante, arrumada demais para simples tarefas, ignorando perguntas sobre onde ia. Tentei ligar novamente direto para o correio de voz. Jason. Entrou na sala comendo uma maçã, alheio ao caos. Onde está a mãe? Perguntei tentando parecer calmo. Ele deu de ombros. Ela disse que precisava ir a algum lugar. Aquela palavra era como uma adaga torcendo em minhas entranhas. Minhas mãos tremiam enquanto abria nossa conta conjunta de cartão de crédito. E lá estavam. Transações de voos, hotéis de luxo e restaurantes sofisticados. Minha esposa estava, do outro lado do país, gastando o dinheiro destinado ao futuro do nosso filho. Tentei esconder meu desespero de Jason, mas ele percebeu. Colocou a mão no meu ombro e disse com um sorriso calmo: Pai, está tudo bem. Eu vou consertar isso. Pensei que ele apenas tentava me fazer sentir melhor. Crianças não entendem o peso da traição. Continuei tentando ligar para Laura, sem sucesso. Naquela noite, quando vi que sua mala havia sumido do armário, a verdade me atingiu com força total. Ela não voltaria. Esvaziou a conta, fez as malas e abandonou nossa família. A raiva veio em ondas, cada uma mais intensa que a anterior. Estava furioso com ela e comigo mesmo por não ter percebido os sinais. Jason permaneceu estranhamente calmo durante a noite. Quando finalmente foi para a cama, sentei sozinho no escuro revivendo os últimos meses, buscando respostas que não existiam. Havia apenas um vazio onde antes existia confiança e uma traição tão profunda que ameaçava me consumir. O que eu não sabia era que Jason já havia começado a trabalhar em uma solução inimaginável. Os dias seguintes foram um borrão. Funcionava no automático, consumido pela raiva e confusão. Jason, contudo, mantinha-se inabalável. Continuava indo à escola, fazendo o dever de casa, brincando com Legos como se nada tivesse mudado. Inicialmente, pensei que fosse seu modo de processar o trauma, mas a verdade era que ele não estava ignorando a situação. Estava trabalhando nela. Comecei a notar comportamentos estranhos. Ele digitava furiosamente em seu tablet, minimizando rapidamente a tela quando eu me aproximava. Só dever de casa, pai. Havia também telefonemas sussurrados e horas passadas na garagem entre ferramentas e fios. Uma noite, minha curiosidade venceu. Entrei na garagem e encontrei um quadro branco coberto de diagramas, equações e fluxogramas que pareciam saídos de um filme de espionagem. Próximo havia um laptop com linhas de código rolando na tela. Jason soldava algo parecido com um dispositivo de escuta. Quando me viu, tentou esconder o quadro com seu pequeno corpo. Jason começou a fazer perguntas específicas sobre as finanças de Laura. Se ela tinha outras contas, se eu conhecia suas senhas, se já havia falado sobre investimentos offshore. Por que quer saber tudo isso? Pressionei. Sem motivo, só curiosidade, respondeu. Isso não é normal. Se algo está te incomodando, precisa me dizer. Ele me lançou um olhar indecifrável e afirmou, com voz controlada, que já estava consertando a situação e que eu veria os resultados em breve. Naquela noite, não consegui pregar os olhos. Suas palavras reverberavam em minha mente. Consertando. O quê? Explicação. Pensei em confrontá-lo, exigir explicações, mas algo me deteve. Talvez o cansaço ou uma parte irracional de mim que ainda confiava nele. Na manhã seguinte, encontrei-o na cozinha, digitando intensamente em seu laptop. Estava tão absorto que nem percebeu minha presença.
Seus dedos deslizavam pelo teclado com uma destreza incomum para uma criança de apenas 10 anos. Nos dias seguintes, seu comportamento tornou-se ainda mais reservado. Nunca deixava o tablet desacompanhado, trancava a garagem enquanto trabalhava e mantinha o quadro branco coberto com um lençol. Foi então que Laura ligou. O telefone tocou no final da tarde, enquanto Jason brincava com seu tablet na sala. Ao ver o nome dela no identificador de chamadas, congelei. Contra todo o bom senso, atendi. Sem rodeios, perguntei o que ela queria. Do outro lado da linha, Laura respondeu com a voz trêmula, pedindo desesperadamente minha ajuda. A menção ao pedido provocou em mim uma onda de raiva. Lembrei-a com frieza de que ela havia esvaziado o fundo universitário de nosso filho e fugido com seu namorado. Perguntei por que deveria ajudá-la. Em prantos, ela explicou que algo havia dado errado. Damian desaparecera, todas as contas estavam congeladas e a polícia agora a procurava. Disse que estava presa em Miami, sem dinheiro, sem documentos, sem nada. Embora suas palavras tivessem o impacto de um tapa, não senti compaixão, mas sim uma sombria satisfação. Laura continuou implorando, mas minha resposta foi cortante. Perguntei se ela ao menos reconhecia o que havia feito. Em um sussurro, ela admitiu ter cometido um erro. Ri amargamente, lembrando-a de que aquilo não fora um simples erro, mas uma escolha consciente e egoísta. Uma escolha cruel da qual agora arcava com as consequências. Antes que pudesse prosseguir, Jason apareceu segurando seu tablet, perguntando quem estava no telefone. Informei que era sua mãe. Por um instante, seu rosto se ensombreceu, mas logo se recompôs, exibindo aquele sorriso calmo e confiante que se tornara inquietante. Com autoridade, pediu que eu colocasse a ligação no viva voz, e assim fiz. Laura, ao perceber que Jason estava ouvindo, tentou suavizar o tom, chamando-o carinhosamente. No entanto, Jason interrompeu de maneira fria, recusando-se a escutá-la. Ela implorou, dizendo reconhecer os erros que cometera, mas Jason, implacável, a confrontou. Não apenas a acusou de traição, mas a responsabilizou por roubar seu futuro. E agora, em desespero, buscar ajuda justamente daqueles que havia abandonado. Atordoado, percebi que as palavras que saíam da boca de meu filho não eram compatíveis com sua idade. Sua voz carregava uma maturidade sombria, como se pertencesse a alguém muito mais velho. Laura tentou apelar para o vínculo materno, afirmando seu amor por ele, mas Jason a refutou friamente, afirmando que, se ela realmente o amasse, jamais teria feito as escolhas que fez. Entre soluços, Laura pediu ajuda mais uma vez. Jason sorriu, um sorriso tão autossuficiente que me causou um calafrio, e afirmou que ela não precisava se preocupar, pois ele já havia ajudado. Diante da pergunta ansiosa de Laura, sua voz revelou uma ameaça velada. Insinuou que Damian não estaria mais por perto para machucar ninguém, e que o mesmo destino aguardava Laura. A ligação caiu em um silêncio sepulcral. Encarei Jason sentindo o coração acelerar no peito. Num sussurro, perguntei, "O que você fez?" Ele me olhou com calma, quase com orgulho, afirmando que havia consertado tudo. Naquele momento, não soube se deveria sentir orgulho, horror ou mera confusão. Meu filho de 10 anos acabara de silenciar sua mãe em pânico com um comentário enigmático que me deixou profundamente perturbado. O que ele poderia ter feito? Era apenas uma criança. Perguntei a ele o que exatamente ele quis dizer com consertar tudo. E o que ele havia feito. Com um dar de ombros casual, como se falássemos sobre tarefas escolares, respondeu que, conforme dissera, mamãe e Damian já não poderiam mais nos machucar. Senti o estômago se contrair. Deixei claro que aquilo não era um jogo e insisti para que ele me explicasse exatamente o que havia feito. Com um suspiro resignado, típico de quem precisa explicar o óbvio a uma criança pequena, Jason me conduziu até a sala. Sentamo-nos no sofá e ele abriu seu tablet. A tela iluminou-se com gráficos bancários, declarações financeiras e linhas de código de programação. Meu pulso acelerou conforme ele começava a explicar. Sua voz serena e metódica,
como se apresentasse um projeto escolar. Recordou-me que Laura havia esvaziado seu fundo universitário e, diante dessa lembrança, expôs seu raciocínio. Se ela pôde roubar o dinheiro, ele também poderia recuperá-lo. Na tela, uma série de transações bancárias revelava que os $50.000 subtraídos haviam sido devolvidos à conta original, agora reorganizados e investidos de maneira surpreendentemente sofisticada. Perguntei atônito como ele havia conseguido tal façanha. Jason explicou que Laura não fora cuidadosa com suas senhas. Utilizando as informações salvas em seu celular, ele acessou suas contas. Damian, por sua vez, também não demonstrara grande inteligência. Uma vez dentro de suas finanças, Jason transferira o dinheiro de volta para onde, segundo ele, era o lugar de direito. Tentei argumentar que aquilo era ilegal, embora minha voz carecesse de firmeza. Ele, por sua vez, respondeu com outro indiferente encolher de ombros, rebatendo que roubar do próprio filho também o era. Não havia como refutar essa lógica, ainda que o desconforto dentro de mim aumentasse a cada palavra que ele dizia. Contou que as transferências bancárias haviam sido apenas o início. Damian possuía inúmeras contas em seu nome e, aparentemente, envolvia-se em esquemas fraudulentos de investimentos falsos e empresas de fachada. Jason denunciara tudo às autoridades, reunindo provas suficientes para garantir que ele fosse preso por muitos anos. Quando perguntei, perplexo, se ele realmente havia denunciado Damian, Jason confirmou sem hesitação. Explicou ainda que se certificara de que o rastro levasse até Laura, já que ela havia ajudado a gastar o dinheiro e, portanto, tornava-se cúmplice no golpe. Agora, a polícia vigiava não apenas Damian, mas também Laura. Eu o alertei com crescente apreensão que suas ações poderiam colocar sua mãe em sérios apuros. Jason, no entanto, respondeu com uma dureza que me surpreendeu. Laura se colocara naquela situação ao escolher Damian e a si mesma em detrimento da família. Ele me questionou retoricamente por que eu deveria sentir pena dela. Não soube como responder. Ele estava certo. Laura havia nos traído de maneira imperdoável. Mas ouvir essa constatação ser proferida com tal frieza por uma criança era algo que me feriu profundamente. Ainda temeroso, perguntei sobre Damian e o que Jason queria dizer ao afirmar que ele não estaria mais por aí. Jason então sorriu, explicando que Damian, embora ainda estivesse fisicamente seguro, havia perdido todo o seu dinheiro e não possuía mais onde se esconder. As autoridades haviam congelado todas as suas contas e, quando o encontrassem, ele estaria falido e destinado à prisão. A casualidade com que Jason relatava a destruição metódica da vida de um homem me provocou um calafrio. Perguntei, enfim, por que ele não me procurara antes. Por que não deixara que eu lidasse com a situação? Ele me olhou, sua expressão suavizando momentaneamente. Porque eu sabia que você não faria nada, que simplesmente a deixaria se safar. Você é bonzinho demais. Alguém precisava impedi-la. Alguém precisava nos proteger. Senti como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Meu filho, meu doce e brilhante garoto, havia assumido a responsabilidade não apenas de consertar nossa situação, mas de se vingar de uma maneira que eu jamais poderia ter imaginado. Não sabia se deveria me orgulhar de sua desenvoltura ou me aterrorizar com o que isso significava. Depois de uma longa pausa, tentei encontrar as palavras certas, embora soubesse que nada soaria suficiente. Ele disse a Jason que não tinha certeza se essa era a maneira certa de lidar com as coisas. Ele apenas inclinou a cabeça, mantendo aquela calma inabalável que começava a me preocupar. Ele respondeu sem hesitar, que talvez não fosse, mas havia funcionado. Recostei-me no sofá, passando a mão pelos cabelos, tentando organizar os pensamentos. Meu filho havia assumido o controle de uma situação desesperadora e virado tudo de cabeça para baixo. Mas a que custo? Jason fechou o tablet com um estalo suave e me olhou com aquela mesma confiança perturbadora, como se nada mais pudesse afetá-lo. Disse que eu não precisava me preocupar, que agora tudo ficaria bem. Mas enquanto eu o observava, percebi que a sensação de que as coisas estavam longe de se resolver me consumia por dentro. Naquela noite,
O sono simplesmente não veio. Como poderia? A revelação do que Jason havia feito rodava na minha mente como um filme preso em repetição infinita. Meu filho, apenas uma criança de 10 anos, havia arquitetado um esquema tão intricado e devastador que deixou 2 adultos completamente arruinados. E o mais perturbador, ele não demonstrava o menor traço de culpa. Na manhã seguinte, Laura ligou novamente. Fiquei alguns instantes debatendo se deveria atender. Parte de mim queria ouvir sua voz sofrer. Quando finalmente atendi, ouvi do outro lado uma voz irreconhecível, soluçante e desesperada, tão diferente da mulher confiante que nos abandonara sem olhar para trás. Ela implorava por ajuda. Disse que a polícia estava atrás dela, que todas as suas contas haviam sido congeladas, que Damian desaparecera, que estava sem dinheiro e sem ter para onde ir. Minha resposta foi fria, quase automática. Perguntei se ela realmente tinha a audácia de colocar a culpa em mim. Laura tentou justificar, dizendo que sabia que havia errado, que machucara a mim e a Jason, mas que não merecia aquilo. Ri. Um riso amargo e carregado de tudo que havia sido destruído entre nós. Lembrei-a de que ela havia roubado o fundo universitário do próprio filho, fugido com um vigarista, e que agora estava apenas colhendo o que plantara. Ela tentou se justificar novamente, dizendo que não imaginava que as coisas sairiam tão mal. Insisti. Ela não pensou em absolutamente nada. Estava tão cega pela ilusão que Damian vendia, que sequer viu o que deixava para trás. Quando Laura implorou para que eu a ajudasse, dizendo que não tinha mais ninguém, senti minha raiva atingir outro nível. Depois de tudo, ela ainda se colocava como vítima, disse a ela categoricamente que não havia nada que eu pudesse fazer. Laura pediu que eu mentisse à polícia dizendo que tudo era culpa de Damian. Ri de novo, um riso cansado, e respondi que já havia mentido por ela uma vez e que dessa vez limpar sua bagunça estava fora de questão. Ela usou então o último recurso que lhe restava. Jason pediu que eu fizesse isso por nosso filho. Isso foi demais. Respondi que ela não tinha o direito de usar Jason como escudo. Ela havia escolhido Damian, havia escolhido a si mesma. Agora teria que arcar com as consequências. Depois de um longo e doloroso silêncio, ela perguntou, quase num sussurro, se eu realmente a abandonaria daquele jeito. A ironia da pergunta quase me fez rir novamente. Laura havia nos abandonado primeiro. Não era eu quem a estava deixando para trás. Era apenas a consequência inevitável das escolhas que ela própria fizera. Desliguei o telefone antes que pudesse ouvir mais uma palavra. Quando me virei, Jason estava na porta me observando com aquela expressão calma e calculista, como se tivesse previsto tudo. Disse apenas que eu não a havia ajudado. Concordei, exausto, sem forças para explicar ou debater. Ele apenas assentiu, como se aquela fosse a única resposta aceitável, e declarou que ela não merecia nossa ajuda. Quis explicar a ele que as coisas nunca eram tão simples, que por mais que eu odiasse Laura pelo que ela havia feito, parte de mim ainda lutava contra a ideia de deixá-la enfrentar aquilo sozinha. Mas olhando para Jason, para a firmeza fria em seus olhos, soube que ele não entenderia. Ou pior, que ele entendia perfeitamente, e isso me assustava ainda mais, com mais cautela. Tentei dizer que o que ele estava fazendo, a maneira como pensava e agia, não era normal para uma criança de sua idade. Jason respondeu sem hesitar. Ele não era uma criança normal de 10 anos. E eu sabia que ele tinha razão. Jason continuou, sua voz ainda calma, afirmando que pessoas como Damian não simplesmente desistiam quando encurraladas, que elas atacavam, faziam barulho, tentavam derrubar o máximo de pessoas possíveis enquanto afundavam. E ele estava certo. O telefone tocou novamente. Dessa vez não era Laura. Eu já havia bloqueado seu número. Era um número desconhecido. Atendi, esperando que fossem as autoridades. Mas do outro lado da linha, uma voz baixa, carregada de veneno, rosnou meu nome. Congelei ao reconhecer Damian. Ele zombava de mim, rindo sem humor, acusando-me de ter arruinado sua vida. Disse que não aceitava ser derrotado, que ainda poderia destruir tudo que eu amava. Enquanto ouvia suas ameaças, olhei para a sala, para Jason,
que continuava montando seu modelo de carro com a mesma serenidade de sempre, como se o mundo ao redor estivesse imóvel. Sabia que negar seria inútil. Damien já sabia de tudo. Afirmou com uma calma assustadora que não pretendia cair sozinho. Disse que sabia onde eu morava, sabia onde Jason estudava. Garantiu que ainda poderia nos atingir. Senti o sangue gelar nas veias. Damien não era homem de ameaças vazias. Com a voz trêmula, ainda assim cheia de determinação, pedi que ficasse longe do meu filho. Claro, vou reescrever o texto mantendo o formato narrativo tradicional com mais detalhes e fluidez, transformando os diálogos em uma narrativa contínua, ou o quê? A voz de Damien, carregada de desprezo, soou do outro lado da linha, desafiadora. Ele provocou, perguntando se eu iria soltar meu pequeno hacker de novo. Suas palavras eram venenosas, carregadas de raiva e ameaça, como se ele fosse o único que pudesse jogar esse jogo. Antes que ele pudesse dizer mais, desliguei, meu coração acelerado, e minhas mãos tremiam enquanto o telefone caía suavemente sobre o balcão. Fiquei ali, parado por um momento, tentando processar o que acabara de acontecer. A presença de Damien ainda pairava no ar como uma nuvem pesada. Quando Jason entrou na sala, a calma dele contrastou com o caos que se abatia sobre mim. Ele perguntou, com sua voz surpreendentemente calma, quem estava do outro lado da linha. Respondi em um tom baixo, explicando que era Damien. Ele sabia o que Jason tinha feito e agora estava nos ameaçando. Jason não piscou. Ele respondeu com a mesma frieza, dizendo que deixássemos Damien tentar. Sua confiança era assustadora, e as palavras que saíam de sua boca não pareciam as de uma criança de 10 anos. Aquele momento me abalou. Sabia que Damien era perigoso, mas Jason parecia não se importar. A insistência dele em não chamar a polícia me fez questionar se ele realmente compreendia o risco. Quando ele me pediu, com a mesma segurança que sempre demonstrava, para confiar nele, algo em seu olhar me deteve. Não era o olhar de uma criança assustada. Era o olhar de alguém que já havia tomado sua decisão. Alguém muito mais velho do que sua idade sugeria. Naquela noite, Jason desapareceu novamente para a garagem, trancando a porta atrás de si. Eu não tive forças para impedi-lo. Passei horas vagando pela casa, consumido pelo medo do que poderia acontecer. As palavras de Damien ainda ressoavam em minha cabeça, e a cada ruído ou sombra, meu coração acelerava. Só depois da meia-noite, Jason apareceu. Ele parecia cansado, mas havia uma satisfação no seu rosto, um sorriso pequeno, quase imperceptível, nos cantos dos lábios. Sem dar muitos detalhes, ele simplesmente disse: "Está feito." Eu o encarei, o medo apertando meu estômago. "O que está feito?" perguntei, temendo o que isso significava. Jason me entregou o tablet. Meu coração afundou assim que olhei a tela. Ele havia rastreado a localização de Damien, usando um software de falsificação de GPS. Não só isso, havia invadido o celular de Damien, gravando todas as mensagens ameaçadoras que ele enviara. Para completar, Jason enviou uma denúncia, anônima para as autoridades, anexando todas as evidências necessárias para prender Damien. Fiquei em silêncio por alguns segundos, misturando uma admiração incrédula com uma profunda descrença. "Jason, você tem ideia do que acabou de fazer?" Ele respondeu com uma calma impressionante. Eu o parei. "Ele não pode nos machucar agora." Eu queria acreditar nele. Queria acreditar que finalmente tudo estava resolvido, que Damien seria pego e que finalmente estaríamos seguros. Mas algo em mim sabia que homens como Damien não desistiam tão facilmente. Na manhã seguinte, o caos voltou. Um tijolo foi arremessado pela janela da frente, e com ele, um bilhete escrito com caligrafia confusa e raivosa. Isso não acabou. Jason encontrou o bilhete antes de mim, leu e, sem dizer uma palavra, amassou-o e jogou-o no lixo. Fiquei em silêncio, observando-o. Cautelosamente, perguntei se não deveríamos ir para um lugar seguro, pelo menos até que tudo isso passasse. Mas Jason, com aquela expressão calma e imutável, respondeu: "Não precisamos fugir, pai.
Mais um movimento para fazer. Eu o encarei, meu coração acelerado, tentando entender o que ele queria dizer com mais um movimento. O sorriso nos lábios de Jason, um sorriso frio e calculista, me causou um calafrio. Ele estava em completo controle, mas o que ele dizia parecia um jogo, e eu não sabia até onde ele estava disposto a ir. Os 2 dias seguintes passaram em um silêncio tenso. Eu tentava me afastar, tentando não pensar que meu filho estava planejando algo contra um criminoso adulto, um homem perigoso, e então aconteceu. Era fim de tarde quando a campainha tocou. Meu estômago se contraiu imediatamente. Não esperava visitas. Jason levantou o olhar de seu tablet e, com uma voz tranquila, pediu para não atender. Mas ele mesmo se levantou e foi até a porta. Espiou pelo olho mágico e, sem hesitar, destrancou a porta. Na entrada, Damian estava ali, maior que a vida e 2 vezes mais furioso. Seu rosto, uma máscara de raiva, estava irreconhecível. Seus olhos, injetados de sangue, mostravam o desespero de um homem que sabia que havia perdido tudo. Ele não era mais o homem confiante que aparecia nas fotos antigas com Laura. Esse Damian era uma fera encurralada, disposta a atacar. Onde ele está? Exigiu, avançando um passo. Jason ficou imóvel, quase entediado, cruzando os braços enquanto encarava Damian com uma calma absoluta. "Você fez isso sozinho?" perguntou Jason, sua voz fria e controlada. A mandíbula de Damian se contraiu, e ele fez menção de falar, mas foi interrompido por Jason, que com uma voz afiada disse: "Você está falido. É procurado em 3 estados, e agora está aqui. Ameaçando a mim e ao meu pai. Você mesmo se incriminou." Damian soltou uma gargalhada sombria, sem humor. "Pior para você, garoto. Não tenho nada a perder." "É aí que você se engana", respondeu Jason, um sorriso pequeno e arrepiante nos lábios. Antes que Damian pudesse reagir, Jason tirou um pequeno dispositivo de seu bolso e apertou um botão. O celular de Damian, que estava em seu bolso, começou a tocar. Damian franziu a testa, tirando-o rapidamente e olhando para a tela, onde uma série de arquivos começaram a aparecer. "Que diabos é isso?" exigiu, sua voz cheia de incredulidade. "Provas", disse Jason com simplicidade. Os olhos de Damian percorriam a tela freneticamente, sua expressão mudando de confusão para pânico. "Provas de que você é uma ameaça", continuou Jason. "Todas as mensagens que enviou, todas as ligações, todas as ameaças. Você deixou um rastro, e agora as autoridades têm tudo." Damian, com a face agora vermelha de raiva, rosnou. "Está blefando." Jason inclinou a cabeça. "Estou?" Foi então que percebi o que Jason havia feito. Ele não estava apenas reunindo evidências. Ele havia armado uma armadilha. O telefone de Damian não estava apenas exibindo arquivos. Ele estava transmitindo ao vivo diretamente para a polícia local. Jason havia usado as próprias ameaças de Damian contra ele, tornando-as sua queda. Damian avançou, furioso, mas antes que pudesse dar mais um passo, o som das sirenes começou a invadir o ar. Jason não se moveu. "Isso será para você", disse, ele com uma calma assustadora. Damian congelou, seus olhos correndo até a janela, onde as luzes vermelhas e azuis piscavam. Ele se virou para Jason, seu rosto misturando fúria e pânico. "Isso não acabou", cuspiu. "Sim, acabou", respondeu Jason sem hesitar. A polícia irrompeu pela porta, armas em punho. Damian não resistiu. Sabia que era o fim. Quando o levaram, fiquei parado, em silêncio, tentando processar o que acabara de acontecer. Jason se virou para mim, com uma expressão que era uma mistura de cansaço e satisfação. "Eu disse que tinha mais um movimento", ele disse calmamente. Eu só conseguia olhar para ele, o garoto que acabara de derrotar um criminoso adulto. A tensão ainda apertava meu peito, mas uma parte de mim sabia que Jason havia feito o que precisava ser feito. "Jason", disse com voz trêmula, "você tem ideia do quão perigoso isso foi? Ele poderia ter ferido você, poderia ter ferido nós dois."
Mas não feriu, respondeu Jason com uma calma imperturbável. E agora ele se foi. Eu queria gritar, exigir explicações, fazer com que ele entendesse que aquilo não era normal. Mas não consegui. Só pude observar o garoto em silêncio, pensando no que acabara de acontecer. Agora acabou, pai, disse Jason, seus olhos calmos, mas cansados. Estamos seguros. E naquele momento, eu soube que ele estava certo. Mas enquanto eu via o carro da polícia desaparecer na rua, não conseguia me livrar da sensação de que nada naquela situação era seguro. A casa ficou estranhamente silenciosa após a prisão de Damien. O caos, as ameaças, o medo persistente, tudo pareceu se dissipar instantaneamente. Mas o silêncio não era reconfortante. Era pesado, sufocante, repleto de perguntas não formuladas. Perguntas para as quais eu não tinha certeza se queria respostas. Pensei que fosse o fim de tudo. Damien estava fora de nossas vidas. Jason retomou sua rotina habitual e eu poderia finalmente me concentrar em reconstruir o que restava de nossa família.